Restauração. Falamos de restauração. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou: Pela terceira vez você me ama? Ele respondeu: Senhor, você sabe tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta minhas ovelhas. João 21. A escritura clássica. Pedro e sua tripla negação de Jesus. Provavelmente lutava com a culpa e a dúvida sobre seu papel no ministério. Jesus o restaurou pessoalmente ao perguntar 3 vezes se ele o amava. E depois lhe encarregou de apacentar suas ovelhas. Isso não foi apenas uma restauração pessoal, também foi restaurar Pedro ao seu chamado depois de negar a Jesus. Foi um mandado para cuidar dos outros, incluindo os missionários sob seu cuidado e os que o seguiriam. Agora, por que isso é importante para o cuidado missionário e para missões? Vamos para Atos 15. Paulo e Barnabé têm um grande desacordo. Falamos disso sobre João Marcos porque ele os havia abandonado em uma viagem anterior. Paulo não queria aceitá-lo de novo, mas Barnabé acreditava na restauração e deu outra chance a João Marcos. E aqui entra Pedro. Sua própria experiência de fracasso e restauração provavelmente influenciou seu posterior papel de mentor. Pedro se refere a Marcos como seu filho espiritual, uma relação espiritual semelhante à forma como Paulo chamou Timóteo de seu filho espiritual. Suponho que Pedro teve um papel pessoal e de mentor com João Marcos. E adivinha só, funcionou. João Marcos se tornou um servo fiel do Evangelho, tanto que, no fim da vida de Paulo, ele o chama especificamente em 2 Timóteo 4. Paulo chama João Marcos. Também falamos sobre isso. A própria experiência de Pedro com o fracasso e a restauração provavelmente influenciou seu posterior papel de mentor com João Marcos e outros. Eu gosto muito disso. Pense na sua própria vida. As lições mais importantes da vida às vezes são as mais difíceis. Permita-me repetir. As lições mais importantes da vida às vezes são as mais difíceis e dolorosas. As lições do fracasso, as lições da dor. E essas lições mais difíceis muitas vezes lhe dão a oportunidade de experimentar uma transformação pessoal. Uma transformação profunda para nos aproximarmos mais de Deus e do nosso verdadeiro chamado, sendo humildes e receptivos à sua vontade. Entristecidos pela dor, arrependidos e vulneráveis, o fracasso e a dor conduzem a uma atitude de humildade e vulnerabilidade. Isso se vê claramente na história de Pedro. Pedro se sentiu ferido porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: O que mais queres de mim? Quanto mais vulnerável eu deveria ser de fato um pastor de almas e, como resultado direto, apacenta as minhas ovelhas. Isso estava, na verdade, restaurando Pedro ao seu verdadeiro chamado. Em outras palavras, a transformação do ser e a transformação do fazer. A transformação do ser de forma intrínseca conduz à transformação do fazer. Muitos que trabalham em cuidado missionário têm essas experiências. Quebrantamento pessoal, restauração pessoal, transformação e depois restauração do chamado e do ministério. É como o oleiro e o vaso quebrado. E o vaso de barro que ele estava fazendo se quebrou na mão do oleiro. Então ele voltou e fez dele outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro. Jeremias 18. Um oleiro não descarta um pedaço de barro só porque ele se deformou. Em vez disso, ele o remodela, com grande cuidado e atenção, transformando-o em algo novo e belo. E o transforma em algo ainda melhor. Isso foi o que Jesus fez com Pedro depois de seu fracasso. E isso é exatamente o que Pedro e Barnabé realmente fizeram com João Marcos. Você consegue ver o padrão aqui? Pedro transmitiu o que ele próprio aprendeu. A profunda transformação que Pedro experimentou, João Marcos também experimentou. Há outras imagens nas Escrituras que falam da mesma coisa. O agricultor que poda a videira em João 15. Um agricultor não corta ramos só porque está com raiva da árvore. Ele os poda para que deem mais fruto. Ou o fogo purificador, em 1 Pedro 1. O ouro não se purifica sem fogo. Ao aquecer o ouro, as impurezas sobem à superfície para serem
eliminadas. O fracasso e as dificuldades podem parecer como fogo, mas nas mãos de Deus é um processo de refino, é um processo de purificação. Agora, sobre cuidado missionário, Pedro e a imagem da igreja enviadora. A igreja enviadora, os líderes da igreja, os líderes de missão e os provedores de cuidado missionário devem ter uma atitude de restauração. E isso se trata da restauração em dois sentidos: a restauração do ser, a restauração e a transformação profunda do coração, a atitude voltada para o coração de Jesus, o amor e a humildade, apesar do quebrantamento, e a restauração do fazer, a transformação do chamado e do ministério. Isso é algo que podemos aprender com Pedro. Seu fracasso está escrito na Bíblia e bilhões de pessoas sabem disso. Mas Jesus vê o potencial, além do fracasso, restaurar aqueles que tropeçam. O fracasso não precisa ser o fim da sua história, nem de uma história missionária. Assim como Pedro e João Marcos, as pessoas podem ser redimidas e retomar seu chamado e muito mais. Não somos definidos por nossas rachaduras, mas por como Deus nos remodela para seus propósitos. E quanto a você, já experimentou uma história de transformação pessoal? Depois ou através de experiências dolorosas? Escreva sobre como essas experiências mudaram a sua vida, as suas atitudes. E escreva também sobre como essas experiências moldaram o seu chamado, o seu fazer, ou como isso se tornou ainda mais claro para você de uma forma mais aprofundada.